Não foi só chuva, pessoas não cuidaram das comportas, diz Lula. Sem dar detalhes ou citar nomes, o presidente afirma que o problema agora será resolvido daqui para frente. Vou passar o comentário. Como a gente está só em dois, para a gente alternar sempre e não ficar assim, uma pessoa comentar duas vezes seguidos, eu vou fazer sempre assim, Rafa e Papini, ok? Vou passar para o Rafael. Olha, o Lula, ele curte com a cara de todo mundo. Lembra quando ele falava que ele... Não, eu cansei de viajar pela Europa ou pelo mundo dizendo, não sei que 54 milhões de pessoas passam fome no Brasil. É a mesma coisa. Eu fico impressionado, Paulo Papini. Assim, eu não sou rico, minha família, meu avô poderia ter alguma coisa, né? Mas meu pai e minha mãe, a gente praticamente não tinha nada, né? Mas uma coisa que a gente tinha, curiosidade de questionar. Bom, fulano de tal falou isso, peraí, deixa eu questionar isso aqui, deixa eu ir procurar se a notícia é verdadeira, se o que é falado é verdadeiro. Mas eu vejo que a maioria do brasileiro não é assim, né? Tudo que o Lula fala sempre tem ele está curtindo com a cara do brasileiro, né? Bom, eu já comentei aqui semana passada, sabe-se que esse projeto dessas barragens lá no Rio Grande do Sul, ele foi bastante questionado. Inclusive, depois que eu fiz esse comentário, o nosso grandiosíssimo Alexandre Garcia também questionou isso. Depois. Então, e aí a gente vê, né? A gente viu até que o travesti deputado federal, eu adoro implicar com ele porque ele é ridículo mesmo. Eu fico abismado como um tipo de pessoa dessa, não estou falando aí, qualquer pessoa pode ter a opinião que queira, mas assim, a imposição que a opinião de uma pessoa que veio da prostituição e se diz mulher é colocada como lei, é considerada para que leis sejam formadas em benefício da loucura e da prostituição dessa galera, né? Essa gente, eles têm dito que isso foi as mudanças climáticas, igual como o especialista, como é o nome? O polimata, né? Não sabia dessa palavra, aprendi hoje com o Papini, né? Ele é polimata. O Alexandre de Moraes sabe de tudo, né? Então, o que a gente vê é justamente uma sistematização da destruição, não só do Sul. A gente viu que para Santa Catarina, inclusive Itajaí, eu já tive em Itajaí em 2007, nos Jogos Universitários, na época que eu era atleta. Nossa, faz tanto tempo, hein? A Itajaí tem um grande risco de ter uma catástrofe parecida. E aí a gente viu que o governo federal cortou 90% da verba que era destinada para Santa Catarina para que fossem feitas essas prevenções contra todas essas coisas que podem acontecer aí em Santa Catarina, aí onde a Lavínia está. Então, a gente vê justamente que é uma brincadeira, é uma brincadeira com a cara do povo, né? Porque os globalistas estão no Brasil. Na época que o presidente Jair Bolsonaro estava no poder, e teve toda aquela contestação do quando ele falou que ele ia tomar a picada se ele quisesse, e aí teve aquele show de horrores, e aí a gente expôs que a Open Society estava no Brasil patrocinando essas narrativas da picada. Aí, depois, o Felipe Neto vai e faz um post bem grandão, eu tenho printado isso salvado, assim, olha, paz, chorem fascistas, chorem conservadores, a Open Society apoia lá o Instituto Vero, parece que é o instituto dele lá. E a gente sabe que a Open Society tem amplo acesso ao Rio Grande do Sul por causa do Dudu Milk, do Eduardo Leite, que é governador e gay, porque o label dele é porque ele é gay, né? Sim, pelo simples fato dele ser gay, então ele pode ser um governador. E ele não fez nada. Essa live de hoje não resiste. Essa live de hoje não, mas eu tô falando a verdade, pá. Ele sempre enfatiza isso, cara. É assim, pode falar, é isso aí, é isso aí. Não, eu sempre falo isso, porque não, a pessoa ela não é medida pela capacidade e pela capacidade de gestão de que ela é a forma, não, é pelo simples fato. Se ela é negra, se ela é gay, se ela é gorda, se ela é afrodescendente, negra não, afrodescendente ou ela é dos povos originários. Então eu não sou índio, eu sou dos povos originários. Toda essa falácia que é uma bobeira, né? Então, a gente sabe que lá, o Dudu Milk, ele entregou a segurança lá do Rio Grande do Sul para aquelas ONGs lá, né? Que tem um tratado, eu esqueci, eu comentei isso semana passada,
que tem um tratado, alguma coisa do tipo, que ele entregou, depois, quando o Papini falar, eu lembro aqui, falo, que ele entregou a segurança do Rio Grande do Sul para essas ONGs. E a gente vê o quê? Só a violência aumentando, aumentando, aumentando. Porque isso é um plano, né? O desencarceramento em prol da revolução. Mas os globalistas, que são os patrocinadores de tudo isso, inclusive eles se uniram com o narcotráfico aí, de uma suposta nação aí da América do Sul, bem grandona. Então, o que a gente vê é justamente isso. O desmantelamento de uma região produtora em prol de um benefício. Aí entra todas aquelas questões de como eu posso dizer, geomanipulação do tempo, toda uma estrutura criada para desmantelar justamente o Sul. Então, isso que o Lula está fazendo, ele está curtindo com a cara da gente, ele está curtindo com a cara de todo mundo, e uma das coisas que mais me dói, inclusive eu lembro de um anjo da Bíblia que passou, lembra daquele episódio de Senaqueribe, quando eles oraram e veio um anjo que derrubou 180 mil anjos, só com um anjo. Às vezes, nos meus pensamentos absurdos, nem para esse anjo passar lá por Brasília para eliminar toda essa gente má, porque o que eles estão fazendo é eugenismo puro, em prol de um plano de poder, como eu sempre repito, né? Não quero me estender muito, senão aí eu já me perco, mas é isso. Tá certo, eu fui conferir. Eu confesso que eu fui conferir. Está aqui Isaías 37, de 36 a 38. Naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185 mil soldados assírios. Olha só. Imagina esse anjo passando num lugar onde tem muita gente mal. Nossa, cara, às vezes eu fico viajando. Nossa, que tristeza, né? Olha só. Tristeza. Antes de passar para o Papini, novamente tem um superchat que eu quero trazer. Não sei se tem mais de um, mas eu vi que é justamente da sua família. Então eu quero trazer aqui o Papini. Opa, meu primo aí. Seu primo, né? Dou R$5 e ele deu. Eu li isso aqui antes. Ele falou o comentário dele. Eu muito vou ter que fazer um roteiro e gravar isso aí, cara. A hora que eu li o comentário, eu falei: eu tenho que criar um roteiro e vou gravar hoje mesmo, Papini. Hoje, Papines, hoje mesmo eu vou criar essa matéria aí, né, é fácil de fazer, que eu gosto de fazer um repórter aqui. Se a internet estivesse regulamentada, um noticiário seria: Lula salva o Sul, gaúchos aplaudem a inauguração da estátua de Pimenta em Porto Alegre. Muito boa a ideia, Papini, obrigado aí pelo comentário e pela ajuda. Sérgio Cardoso dou R$10. Senhores, no Sul, a maioria das pessoas são de bem e esclarecidas, e isso não seria agradável para o divino estamento. Precisam ser reeducadas. Em Nárnia, é claro, não aqui. Tá? Só para deixar bem claro, obrigado, Sérgio, já por esclarecer para a gente. Agora sim, passo o comentário para o Paulo Papini. A gente está dentro da pauta da censura, né? Só para me localizar. Deixa eu ver, peraí. Até eu vou me localizar, peraí. Estamos dentro da pauta. Não, que não foi só a chuva, pessoas não tá, do Lully, do pai Lully. Bom, vamos lá, então. Bom, em primeiro lugar, que o comentário do Rafael não tem nada de preconceituoso. Aquela escritora feminista, a Camille Paglia, tem uma frase dela que ela diz o seguinte: que você só sabe que se uma sociedade atingiu a igualdade sexual, ou racial, ou de gênero, quando pessoas incompetentes ascendem a cargos de poder. Tá? Porque, assim, pessoas competentes, assim, hiperdotadas, pessoas acima da média, sempre na história transcenderam questões raciais, questões de gênero, ou de sexo, ou de opção sexual. Então, você vai ter o Alan Turing, que era homossexual, você vai ter o J. Edgar Hoover, também era homossexual, você vai ter o próprio Santos Dumont, ou então você vai ter, por exemplo, negros, não era propriamente negro, mas Mahatma Gandhi, ele foi contratado porque ele era o melhor advogado que havia para representar uma empresa inglesa na África do Sul. E foi lá que começa lá o processo dele, da Revolução. Luiz Gama, dentre outros, mulheres, Madame Curie. Então, assim, a igualdade só existe quando você tem pessoas que ascendem a ministros,
dos direitos humanos, governo do Estado, Rio Grande do Sul, presidente de uma república, incompetentes das supostas minorias. Tá? Então, não tem nada de preconceito. Na verdade, assim, o Eduardo Leite estar governador do Rio Grande do Sul mostra que a sociedade deixou de ser preconceituosa. Acabou o preconceito. Tá? Agora, falando isso sobre o Pai Lully, ontem comentei no Twitter, nesse comentário do Pai Lully, parece... Sabe aquele tio-avô que você tem, que faz pum na sala e acusa os netinhos? Parece isso, né? Tem algum culpado. Normalmente, quem fala quem soltou o pum é a pessoa que soltou o pum, né? A impressão que dá é essa. Alguém me perguntou se a responsabilidade pelas barragens é da União ou dos municípios. Eu, para ser sincero, aprendi com o Olavo de Carvalho e quando a gente não sabe uma resposta, te fala, não sei a resposta. Tá? Então, na verdade, eu não vou até pesquisar depois para responder de uma forma mais embasada. Eu não ficaria surpreso se eu soubesse que houve um engavetamento de um estudo de impacto ambiental, né? Um estudo milionário que foi feito sobre as barragens que a Dilma pegou e enfiou na gaveta e falou, dane-se. Vamos investigar? Só que parece-me, e aquela maluquinha que falou no começo da live, lá na enquete em Brasília, parece-me que, se bobear, ela vai ser testemunha que vão dar um jeito de colocar a culpa em quem? Jair Messias Bolsonaro, mais uma vez. O sistema todo já está se aprontando para isso.